Olá, boa noite. Vacina para crianças de 5 a 11 anos deve chegar ainda neste mês, segundo Marcelo Queiroga. E no jornal desta segunda-feira, a primeira de 2022, você vai ver também, após cobrança do Senado, governo destina 700 milhões de reais a regiões atingidas por fortes chuvas. Lei de desoneração de folha para 17 setores da economia é publicada. Banco Central divulga primeiro boletim de 2022 nesta segunda-feira. Mercado piora a previsão para o crescimento do PIB neste ano. Veja também, Prefeitura de Teresina declara estado de emergência. E após férias, Bolsonaro é internado com obstrução intestinal. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Wesmênia Lopes e começa agora o União Brasil. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade começarão a chegar no Brasil a partir da segunda quinzena de janeiro. A única vacina autorizada é a da Pfizer e, de acordo com a farmacêutica, está sendo definida as etapas de distribuição e fornecimento dessas vacinas com o governo brasileiro. Há quase 2 semanas, a Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer para as crianças. E o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública que foi encerrada ontem sobre o assunto. Deverá haver amanhã uma audiência pública com especialistas de diversas correntes sobre o assunto na sede da pasta em Brasília. Essa consulta pública para vacinação de crianças foi contestada no Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Na última sexta-feira, dia 31, a ministra Carmen Lúcia deu um prazo de 5 dias para que o presidente Bolsonaro e Marcelo Queiroga prestem informações sobre a medida. E pela segunda vez, o presidente Jair Bolsonaro é internado com obstrução intestinal em São Paulo, desde que foi atingido por uma facada em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já precisou ser internado 5 vezes para cirurgias relacionadas ao incidente. Em publicação na sua rede social, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o seu estado de saúde. Disse que chegou ao hospital às 3 horas da madrugada desta segunda-feira e que está usando uma sonda nasogástrica e serão feitos mais exames para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. Ele lembrou que essa é a sua segunda internação com os mesmos sintomas. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, o presidente passa bem. Os detalhes sobre a situação de Bolsonaro foi divulgado ainda pela manhã através de um boletim médico do hospital assinado pela equipe de Antônio Luiz Macedo, médico que acompanha o presidente, informando que o estado de saúde do presidente será reavaliado ainda nesta segunda-feira. O hospital confirmou que era um quadro de obstrução intestinal e informou que não há previsão de alta. Bolsonaro desembarcou em São Paulo por volta das 1h30 da madrugada, após deixar o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, onde passou a virada do ano. E seguindo medidas sanitárias, alguns locais irão cobrar o certificado de vacinação completo com as 2 doses e a dose de reforço. A partir do dia 3 de janeiro, academias, hotéis, pousadas e estabelecimentos do gênero passarão a cobrar o passaporte da vacina contra a Covid-19. Será obrigatório ter complementado o esquema vacinal com 2 doses ou dose de reforço para entrar nos locais. O CREF5, juntamente com outros órgãos representativos, como o Sindifit, a CEPT, tem desde o dia 20, quando foi abordado pelo governo do estado, na proposta de que a gente passasse a exigir, a gente tem feito aí um trabalho de conscientização e acompanhamento, para que a gente possa estar
exigindo a partir de hoje o passaporte da vacinação, que é uma medida de proteção à saúde da população. Segundo a presidente do Conselho Regional de Educação Física, CREF5, além da solicitação do passaporte nas academias, é necessário que todos aqueles que frequentam o ambiente estejam cumprindo com as medidas sanitárias. E a gente sabe que não é só a vacinação, né, que é uma medida protetiva. Então, alertar aí para que a gente continue usando os EPIs, então máscara, mantendo o distanciamento social, utilizando álcool gel na higienização das máquinas, assim que utilizar, né, para que a gente possa aí estamos protegendo uns aos outros aí. Para o supervisor técnico Eleonai Costa, a solicitação do passaporte é uma garantia a mais de prevenção da doença dentro da academia. Isso prova ainda mais a importância, né, da utilização dos protocolos e vai mostrar cada vez mais para os nossos clientes que esse aqui é um ambiente seguro, que ele pode vir, pode frequentar com toda a sua família sem ter o maior medo de contaminação de alguma doença ou desse vírus novo aí que a gente está vendo constantemente, né? Essa é a primeira semana da Vera Lúcia nessa academia. Ela se sentiu segura em saber que todos os clientes e funcionários estão vacinados contra a Covid-19. Com certeza, eu me sinto segura, inclusive, né? Sabendo que todos que estão aqui estão vacinados, eu também, e isso é muito importante para mim. A máscara é super importante, né? Usamos até os nossos pertences, né? Então isso também é super importante. Eu acho que traz segurança para todo mundo, né? E lógico, me sinto bem à vontade em poder treinar aqui na academia. E no próximo bloco, a pauta é política e os dados econômicos divulgados nesta segunda-feira no primeiro Boletim Focus. Após cobrança do Senado, o governo destina 700 milhões de reais às regiões atingidas por fortes chuvas. Lei de desoneração de folha para 17 setores da economia é publicada. Assuntos para a pauta é política. Para atender as regiões brasileiras afetadas pelas fortes chuvas de dezembro, foi editada e publicada no Diário Oficial da União a medida provisória 1092 de 2021, que abre crédito extraordinário de 700 milhões de reais ao Ministério da Cidadania. Os recursos devem ser destinados principalmente aos estados da Bahia e de Minas Gerais, mais fortemente atingidos pelas enxurradas que deixaram pelo menos 107 mil desabrigados e desalojados e 31 mortos nos dois estados. A MP direciona 200 milhões de reais à distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específico e o maior valor de 500 milhões de reais para a proteção social do âmbito do Sistema Único de Assistência Social. A MP tem até 60 dias para ser analisada pelos parlamentares, podendo ter o prazo prorrogado por igual período. Caso não seja deliberada, a medida perde a vigência. E foi prorrogada até 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A determinação veio a partir da Lei 14.288 de 2021, sancionada e publicada no Diário Oficial da União. A medida, que se encerraria no fim do ano de 2021, conforme a Lei 12.546 de 2011, ampliou a desoneração por mais 2 anos. O projeto de Lei 2.541 de 2021 foi aprovado em dezembro no Senado, sem sofrer alterações para que não precisasse retornar à Câmara dos Deputados. E foi sancionado sem vetos o MEI caminhoneiro. A Lei Complementar 188/2021, que cria o chamado MEI caminhoneiro para incluir a categoria no modelo de microempreendedor individual, foi publicado no Diário Oficial da União. O texto foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A matéria teve origem no PLP 147/2019, aprovado pelo Senado no dia 16 de dezembro. Com ela, os caminhoneiros podem passar a se inscrever como MEI
mesmo que tenham um faturamento maior do que o teto das demais categorias incluídas no regime. Para ter acesso ao MEI, as outras categorias devem ter faturamento anual de até R$ 80 mil. Agora, para o transportador autônomo de cargas, o limite da receita bruta chega a mais de R$ 251 mil ao ano. No caso de início das atividades, o teto para o MEI caminhoneiro é em torno de R$ 21 mil, multiplicado pelo número de meses entre o começo da atividade e o último mês do ano. Já o valor mensal da contribuição previdenciária dos caminhoneiros que integrem o MEI será de 12% sobre o salário mínimo. E quando começa o ano, vem também as preocupações com as dívidas. Dados recentes da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Brasil, existem cerca de 12 milhões de famílias endividadas. O fim de ano traz com ele alguns gastos extras como IPVA, IPTU e material escolar. Por isso, os pedidos de empréstimos de pessoas com restrições subiram em 65% no final deste ano. São cerca de 12 milhões de famílias endividadas no Brasil atualmente. O número é do último levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Mal o ano de 2022 começou e o cidadão tem já que se preocupar com novas despesas adicionais de início de ano, como o IPVA, o IPTU, aqueles que têm filhos, material escolar, matrícula dos filhos, os profissionais liberais que precisam pagar os seus conselhos de classe. Então, é uma quantidade adicional de despesas a mais no início do ano. Para não cair em dívidas, a organização é um dos passos para não começar o ano de 2022 no negativo. Então o cidadão deve se organizar, se planejar, fazer bem o seu orçamento, pegar aquele dinheirinho que sobrou aí no final do ano, do 13º, e se organizar para as despesas extras do início de 2022. Fazendo um bom orçamento, observando onde pode e onde deve gastar, para que não entre num processo de endividamento. Marciana Azanira não se preparou para as dívidas do começo do ano. Ela precisa comprar o material escolar do seu filho. Sim, acho que tá caro, né? Mas eu não estou preparada ainda não. Ainda estou resolvendo ainda, né? Porque tá muito caro e tem que pesquisar o preço, né? Para sair mais em conta. E nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, com as estimativas para este ano. 2022 começou e o mercado financeiro trouxe expectativas de baixo crescimento econômico. O Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, mostrou uma nova redução da mediana das previsões. A alta esperada para o Produto Interno Bruto, o PIB, passou para 0,36%, antes 0,42%. Para o final de 2021, a projeção ficou em 4,5%. O número oficial só será divulgado em fevereiro. Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para 2022 permaneceu estável em 5,03%. A projeção para a taxa Selic continua em 11,5% ao ano e a estimativa é que o dólar feche o ano em R$ 5,60. E no próximo bloco, as notícias internacionais e as imagens que marcaram esta segunda-feira. E a Anvisa está buscando reforçar a necessidade de seguir o plano de operacionalização que foi definido pelas cidades e o governo federal. Tiago Oliveira tem mais detalhes e fala o porquê desse reforço da agência. Desde a última quinta-feira, dia 30, diretores técnicos do Departamento de Portos e Aeroportos da Anvisa estão tentando reforçar junto a municípios litorâneos a necessidade de seguir o plano de operacionalização acordado entre cidades e o governo federal. Os 3 cruzeiros que circularam no país tiveram casos confirmados de Covid-19. O mais recente desembarcou neste domingo, dia 2, no Rio, com 28 pessoas contaminadas e 40 suspeitas.
Ainda neste domingo, a agência emitiu uma nota que contraindica o embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias, em especial diante dos aumentos de casos de Covid-19 com identificação de surtos a bordo das embarcações que operam na costa brasileira. De acordo com a Anvisa, o número de casos é suficiente para que seja classificado como um cenário de transmissão sustentada com o surto do novo coronavírus. Vamos agora para as notícias internacionais com imagens da Aeronews. Desde o dia 1º de janeiro, a França assumiu a presidência rotativa da União Europeia. Em ano das eleições presidenciais francesas, o presidente Emmanuel Macron adiciona esse desafio. Macron disse em dezembro que é preciso mudar de uma Europa cooperativa entre fronteiras para uma poderosa no mundo. A presidência francesa no bloco europeu será do dia 1º de janeiro a 30 de junho. Sem a presença de qualquer oposição pró-democrata, os 90 novos membros do Conselho Legislativo de apenas patriotas de Hong Kong juraram lealdade nesta segunda-feira, no primeiro dia da sessão após terem sido nomeados. A cerimônia esteve carregada de símbolos do domínio da China, refletindo a nova realidade do território. Na sequência dos enormes e por vezes violentos protestos pró-democracia de 2019, uma lei de segurança nacional imposta por Pequim entrou em 2020 e foram aprovadas novas leis para eliminar as administrações e instituições de elementos considerados não patrióticos. Atualmente, todos os membros da oposição estão presos, no exílio ou se afastaram da vida política. A partir desta segunda, França reduziu o tempo de isolamento para infectados com coronavírus desde que estejam totalmente vacinados. Em uma altura em que a variante Omicron é a dominante e o país ultrapassou o marco dos 10 milhões de casos de Covid-19 registrados, o parlamento francês se prepara ainda para votar a alteração do passaporte sanitário atualmente em vigor para um certificado de vacinação. Já na Inglaterra, a única das 4 nações do Reino Unido onde o uso de máscara nas escolas não era recomendado, passou a ser por conta do número de casos. Vamos agora para as outras notícias nas imagens que marcaram esta segunda-feira. A Prefeitura de Teresina decretou situação de emergência devido aos estragos causados pelas fortes chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. Segundo a Defesa Civil Municipal, 17 mil pessoas vivem em áreas onde a elevação do nível dos rios Parnaíba e Poti ameaça provocar alagamentos. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Olívio Bahia Neto, choveu mais na capital do Piauí entre a sexta-feira, dia 31, e as 9 horas da manhã de hoje, do que o volume esperado para todo o mês de janeiro, de mais de 199 milímetros contra 196. E os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social precisam ficar atentos em 2022. A prova de vida voltou a ser obrigatória após 3 meses de suspensão. O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida foi suspensa por causa da pandemia. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro em uma lei que retirava a obrigatoriedade da prova de vida em 2021. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou que testou positivo para a Covid-19. Ele fez o exame após o secretário de Estado da Fazenda, Nelson Rocha, informar que teve o diagnóstico positivo na sexta-feira, dia 31. Os dois se reuniram presencialmente na quarta-feira, dia 29, junto com o secretário de governo, Rodrigo Bacelar, que também testou positivo, mas está assintomático. Segundo o governo do estado, Castro já tomou as 2 doses da vacina e aguarda o prazo de 4 meses para receber a dose de reforço.
governador anunciou pelo Twitter que seu caso é leve. E o Exame Nacional do Ensino Médio será reaplicado do dia 9 e 16 de janeiro para os candidatos que fizeram a solicitação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pela prova. Os casos nos quais a reaplicação é permitida são específicos e não valem para todos os candidatos. E o jornal desta segunda-feira, 1ª de 2022, fica por aqui. Se você quiser ver o seu assunto, dar a sua sugestão de pauta aqui para o União Brasil, manda para a gente pelas nossas redes sociais. Seja o nosso Facebook, @Rede União, pelo nosso Instagram, @Rede União TV, nosso WhatsApp, DDD 85, Fortaleza, Ceará, 981010984, ou pelo nosso e-mail, jornalismo@redeunião.com.br. Além dessas formas de participar, também tem como participar pela nossa live no YouTube. Lá no nosso canal da Rede União, você pode dar a sua sugestão, crítica ou elogio ao nosso conteúdo. Não deixe de participar, porque a sua participação é muito importante. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação. Uma excelente noite de segunda-feira e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.